Carla, que até matérias dos nossos colegas da Mariana Holanda, da Folha de São Paulo, apontou que Bolsonaro afirmou, né, como a gente até comentou na escalada, que não irá lacrar no STF e pediu para todo mundo assistir o depoimento, aproveitando, inclusive, que ele vai ser televisionado, né? O ex-presidente pediu nessa sexta para apoiadores acompanharem ao seu depoimento, né? Diz que não vai lacrar, né? Diz que vai, ou seja, que vai enfrentar tudo responder tudo de uma forma muito direta e objetiva. Carla, tem um ponto que é o seguinte, os vídeos de inquirição de ex-presidentes são coisas que acabam viralizando. A gente lembra, no âmbito da Operação Lava Jato, no julgamento da Lava Jato, os vídeos em que o presidente Lula, ao lado do hoje ministro Cristiano Zanin, na época seu advogado de defesa, e do outro lado os procuradores da Força Tarefa e o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, desculpa, é ex-um, ex-outro, um é senador, juiz, vira ministro supremo, tem essas danças de cadeira no judiciário. Isso eles viralizaram, né? Eram embates duros, eram educados de parte a parte, mas eram duros, né? Mas eles viralizaram, né? E foram usados tanto por apoiadores quanto por detratores de Lula. Bolsonaro espera, então, com isso, que o seu depoimento seja também uma peça de pressão pública dos seus apoiadores contra o Supremo? Com certeza, Saque, mais do que isso, né? A gente conhece já, não é de hoje, essa tropa dos recortes, né, na internet e a gente fala aqui muito, né, que a direita tem uma eficiência maior do que a esquerda nessa questão. Então, o ex-presidente está acostumado a dar entrevistas, por exemplo, para, né, a gente teve aqui a nossa, que foram 2 horas e meia mais ou menos, e ele tem lá uma equipe que está acostumada a fazer os recortes. Se a gente for imaginar que agora, nesse momento, e amanhã e domingo, a previsão é que ele continue em São Paulo, com os advogados, com aliados políticos, já a denúncia foi feita, ele sabe do que ele está sendo acusado, né? Então, ele está preparando respostas, sim, que sabe. Ele diz que não quer lacrar, porque ele vai, claro, e ele está sendo orientado com certeza pelo Dr. Celso Velarde, que foi escolhido para a defesa justamente por ter uma interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal, ter ali a institucionalidade, né, representada, digamos assim, na figura do Dr. Celso Velarde, mas o Bolsonaro vai estar preparado, no mínimo, para responder com frases que permitam recortes nas redes, porque é óbvio e evidente que ele vai negar, né? E aí a gente vai ver, que eu acho curioso, saca? A figura do Cid, que era o ajudante de ordens que obedecia o Bolsonaro, né? Então a gente vai ter essa contradição logo de cara. E é muito curioso, porque eles eram bastante próximos no governo e eles estão, por determinação judicial, sem se ver e sem se falar há muito tempo. Então, as pessoas não sabem como é que vai ser essa reação. E se a gente for lembrar o que aconteceu nos advogados durante a aceitação da denúncia, na defesa, na manifestação dos advogados dos réus da denúncia, cada um cuidou do seu cliente, cada um buscou defender o seu quadrado ali. Então, o general Heleno, com o seu advogado, dizia ali que não sabia. Todos esses que hoje estão no banco dos réus, cada um está se defendendo, não está defendendo o Bolsonaro, né? E, em última instância, o chefe supremo das Forças Armadas e do país naquele momento, que estava aí, segundo o delator Mauro Cid, e que não se conformou com a derrota e pensou em planejar golpe, é Jair Bolsonaro. Então quase que todos os dedos vão apontar para ele, evidentemente, e ele sabe disso. E ele vai passar esse fim de semana se preparando para ter respostas, eu não tenho nenhuma dúvida, saca? Para fazer recortes. Ele pode dizer que não quer lacrar, mas que ele quer capitalizar o que ele vai falar, né, durante o depoimento dele, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai se preparar para isso, a tropa dele toda também. Obrigado, Carla. Antes de passar para o Dr. Corpo, eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre isso, agora, não como apresentador, mas como colunista aqui do UOL também, que é o fato, né, que eu não poderia deixar passar o fato de que o Bolsonaro está vindo para São Paulo e está ficando alojado no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo de Tarcísio de Freitas. Para quê? Para se preparar quanto à defesa sobre uma tentativa de golpe de Estado. Né? Novamente, né, no intuito de se tornar sucessor político de Jair Bolsonaro, de herdar votos do bolsonarismo, de conseguir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para ser alçado
a condição de candidato à presidência da República, o governador Tarcísio de Freitas se expõe, né, contribuindo, ajudando, não com um parceiro político, mas ajudando para alguém que tentou um golpe de Estado e foi mal sucedido. Então, ou seja, o contribuinte público, porque o Palácio dos Bandeirantes, ele não é privado, não é você vai entrar lá no Palácio dos Bandeirantes, não tem patrocínio Nestlé, patrocínio Votorantim, patrocínio Vale, Petrobras, um dia talvez até tenha, hoje não tem. O Palácio dos Bandeirantes é público, é pago com verbas públicas, que todos nós aqui pagamos. Pode ser que uma parte do eleitorado concorde em ver o Palácio dos Bandeirantes transformado em media training, né, de alguém que tentou um golpe de Estado. Né? Talvez essas pessoas quisessem, muitos eleitores quisessem esse golpe de Estado, mas uma parcela dos eleitores não queria. Não queria o golpe de Estado e certamente não quer que os recursos dos seus impostos sejam utilizados para que a sede do governo paulista, que tem problemas grandes para resolver no campo da segurança, da educação, da saúde, do transporte, da moradia, da cultura e por aí vai, seja utilizado para que esses recursos, mesmo que uma pequena parte deles, seja utilizado para hospedar um ex-presidente. Para quê? Para fazer um media training numa tentativa de defesa de golpe. Né? Ou o Palácio dos Bandeirantes, né? Ou seja, Tarcísio, num intuito eleitoral, né, num cálculo eleitoral, o Tarcísio transforma a sede do governo de São Paulo em QG de defesa do golpe. Né? Então é o seguinte, é uma coisa que todo mundo vai falar, não, mas é o pedágio que ele tem que pagar. Pedágio caro esse, né?